meditado sobre os ensinamentos de Jesus. Antes de nós passarmos para a palestra que o Leonardo fará na tarde de hoje, nós gostaríamos de estar lembrando, né, o que nós fazemos, o que a casa faz quando que tem palestra, os trabalhos para o nosso conhecimento. Muitas vezes nós não podemos vir aos sábados, mas podemos vir durante a semana. Então nós temos palestras e passes todos os dias, exceto nas sextas-feiras. Plantão de atendimento é meia hora antes de cada palestra, das palestras, né? Já estão abertas as inscrições para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo e aqueles que estiverem interessados podem procurar o plantão de atendimento. Às sextas-feiras, às 19h30, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra e não está aberta a todos, em geral. Apenas àqueles que estiverem passando pelos problemas de dependência e seus familiares. Todo segundo sábado de cada mês tem a distribuição de 62 cestas básicas às famílias já cadastradas. A campanha do quilo continua, aquele que puder, né, trazer um quilo de alimento não perecível para que nós possamos comprar as cestas, é importante. Todos os sábados tem a distribuição de lanches para moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Aqueles que quiserem participar. Certo? Então vamos neste momento, elevando novamente os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Agradecendo por tudo que nós temos recebido, Senhor. Pelo nosso bem-estar, saúde. E nós te pedimos, Pai, para que envolva com muito carinho este local, a casa. Que esses amigos que nos recebem com tanto carinho possam envolver com um abraço todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que aqui chegam. E te pedimos, Senhor, para que envolva com muito carinho o Leonardo, que fará na tarde de hoje a exposição do livro Prazeres da Alma. O tema é Coragem. Que Jesus o abençoe e o ilumine hoje e sempre. É até as 15h35. Boa tarde a todos presentes, encarnados e desencarnados. E é o pessoal da internet também, né? A gente não pode esquecer que agora são 3 os públicos, né? Bom, como a amiga nossa disse, né? O tema foi tirado do livro Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, né? E é um tema muito interessante, que eles nos trazem algumas reflexões a respeito da coragem. Bom, coragem, uma palavra que às vezes suscita algumas dúvidas. Primeiro que a primeira impressão que nós temos de coragem são daqueles atos heróicos de batalha de guerreiros da Idade Média, ou enfim, de qualquer época da humanidade, em que empunharam armas contra o seu irmão e travaram guerras fratricidas, e assumiam às vezes atitudes deslocadas de enfrentamento em combate, perecendo com a própria vida, né? São vários exemplos. Temos, por exemplo, as cruzadas,
Foi um ato completamente insano de nós, naquela época, em que os homens se alistavam para conquistar a terra em que Jesus nasceu, que estava dominada pelos otomanos, né, pelos árabes e muçulmanos, e empreenderam guerras, foram até regiões lá da Palestina, né, do Oriente Médio, e muitas vezes as crianças eram alistadas para essas finalidades bélicas, né, e pereciam com muita facilidade, porque os otomanos eles eram muito bons guerreiros na época, né, e tinham seus motivos, estavam defendendo o que era deles, né, e muitas vezes a cruzada passava para aqueles que estavam à frente como um ato realmente certo na época de guerra santa, né? Mas nós sabemos através de diversos livros, como por exemplo Francisco de Assis, do Miramês, A Arte de Recomeçar, do Leon Tolstói, que por trás daquelas guerras havia o interesse da igreja em exercer o poder, em exercer em adquirir bens materiais. Enfim, não nos cabe julgar, até porque nós provavelmente estávamos lá. Enfim, mas aí nós pensamos que esse seria atos de coragem. E aí começamos a refletir. Quem é o nosso mestre, né? Quem foi ele? Jesus, o Cristo de Deus, Cristo escolhido. Ele era uma pessoa que nasceu junto com os animais, né? Num estábulo. Exerceu uma profissão na época também muito básica, né, de carpintaria, durante a sua infância, e após 30 anos de preparação iniciou seu apostolado, nos ensinando todas as verdades, num mundo em que o ódio era a bandeira, a vingança era a atitude normal, num mundo em que a devassidão das sensações era superlativa, e Jesus era simples, nunca sequer levantou um braço para uma pessoa. Há alguns trechos em que vamos adentrar um pouco mais nos vendilhões, né, a expulsão dos vendilhões do templo, mas em momento algum Jesus agiu com o fim imbuído de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa, até porque o Cristo ele era o mais evoluído de todos no planeta. Ele é o nosso governador, ele é quem nós devemos copiar e refletir sempre. E ele nos disse amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, como a lei maior. E Jesus via nós como crianças realmente, e não crianças que às vezes precisam de repreensão, mas não uma repreensão funesta, uma repreensão que vai trazer desarmonia para a pessoa, ódio, rancor. E foi o que ocorreu quando ele adentrou ao templo em Jerusalém e encontrou aquelas pessoas comercializando os animais para os sacrifícios. E ele chegou-se a um dos comerciantes e falou: por que você comercializa as coisas de Deus? E começou a expulsar, que ali era um lugar sagrado, né? Enfim, mas isso é um tema à parte que, se oportunamente, nós poderemos falar. Mas o tema voltado ao tema coragem, então pensamos que coragem, por exemplo, de Jesus não deva ser isso, empunhar armas contra os nossos irmãos. Não, na verdade, a coragem ela está muito mais, não em matar, mas em viver o nosso dia a dia. Tem um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre sede perfeitos, que são vários caracteres de perfeição que Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, não oferecer a outra face quando te baterem em uma, e diversas características que estão ali no livro do Evangelho do Espiritismo, né? Todas resumidas no amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, que passa pela caridade, a caridade de você ser indulgente com as imperfeições alheias, a caridade de você ser benevolente para com todos, de você perdoar as ofensas.
E a coragem está justamente em aplicar tudo isso no dia a dia. Porque os homens, nós, na maior parte, alguns mais, alguns menos, estão um pouco desorientados nesse momento de que o planeta passa de convulsões físicas, morais, os valores estão sendo reavaliados, alguns estão, as crianças estão mais inteligentes, o homem tem a expansão da tecnologia para todos, então as pessoas têm acesso a locais ermos, têm acesso a informações antissecretas, e o Espiritismo também veio trazer todo um arcabouço de que os iniciados da época se utilizavam, mas era restrito a um certo grupo. Hoje o Espiritismo abre as portas. E face a tudo isso, o homem precisa ter coragem de assumir uma posição na sua vida e viver. Realmente a coragem está em viver, está em você. Primeiramente, saber que o ato de estar na Terra nos traz necessariamente os momentos em que temos que tomar decisões. E nessas decisões é que se demonstra a nossa coragem. Coragem não de violência, de desbravejar, mas coragem de atos calmos, pacíficos, mais determinados, tenazes, no sentido de não desistir daquilo que achamos que é certo. Devemos estudar, como nós falamos, os ensinamentos de Jesus, porque estudando e interpretando o que Jesus nos disse, saberemos o que é que deve ser feito de acordo com a nossa capacidade. E aí vivermos isso, tomarmos uma decisão consciente, que se o erro vier, se a nossa decisão foi errada, temos que aprender com isso e não fecharmos os nossos olhos frente a nossos erros. Não, erramos porque vivemos, isso é natural, somos imperfeitos. A lição está em tirar do erro o que nós estamos fora da verdade. Quando nós sofremos, todo sofrimento demonstra um erro, que o sofrimento não é um alerta. Então, se nós estamos sofrendo, vamos pensar, por que estamos sofrendo? Eu fiz isso, isso e isso, não deu certo? Tudo bem, vamos recomeçar. Então, a coragem de tomar uma decisão e seguir essa nossa opinião é muito importante. Não ficar alheio às opiniões que vêm de fora, óbvio, mas escutar aquilo que os outros fazem, não como forma de se adequar ao que a sociedade acha que é certo para nós, mas de refletir naquilo que estão falando para nós, realmente isso na proporção da pessoa que nos dirige a palavra, um pai, uma mãe, um avô, uma pessoa mais experiente, um professor, um senhor, enfim, de onde vier. É importante refletir no que é dito, porque muitas vezes são alertas que Jesus nos dá também. Olha, não vai por aí que você vai se machucar. E a gente, às vezes, fecha os olhos e vai com a cara na parede. Mas, se nós escutarmos, analisarmos e acharmos, não, eu acho que eu estou certo, vamos seguir esse caminho. Agora, vamos ter a coragem também de que, errando, nós temos que reconhecer, de olhar para nós. Olha, eu sou assim, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou ciumento, eu sou orgulhoso, eu sou, enfim, descaridoso, não sou altruísta, eu sou apegado. É importante olhar essas nós acreditamos que não sejam defeitos, são ignorâncias, né? Porque o mal não existe, na verdade nós ignoramos o bem. E a pessoa corajosa, ela reconhece sua incapacidade, analisa a sua decisão e tem a coragem de recomeçar. Recomeçar aquilo que errou. E com esses erros, a verdade vai se tornando cada vez mais clara para nós. E é aí que vem a evolução. Porque estamos estudando e estamos aplicando. Recomeçando às vezes, mas da mesma forma, tenazes, com persistência, mais mansos, pacíficos. Porque não adianta acharmos que a coragem é o que vai nos salvar. Na verdade, o que salva é a caridade. E a caridade, ela, segundo o Livro dos Espíritos, se resume em 3 coisas: indulgências com a imperfeição alheia,
benevolência para com todos e perdão das ofensas. Se fizermos isso, estamos no caminho certo. E até porque Jesus falou que os mansos herdarão a terra, né? Não adianta nós queremos ser violentos tal, e com isso demonstrando que é coragem, que não vai dar certo. Os mansos, os calmos, os que sabem se tolerar, né? Tolerar o próximo, é que está o melhor, está o suficiente. E no livro Hamed, ele faz uma exortação também de nós vivemos o presente, voltado para o futuro. E ele fala que o passado passou, não tem como nós remontarmos ao passado e modificar. Apesar de ter algumas teorias aí dos físicos lá da NASA, que dá para voltar para o passado, enfim, eu acho que isso é um pouco, talvez na minha ignorância, um pouco de ficção científica, né? Eles se embasam na teoria da relatividade, mas esse é um outro assunto. Mas não dá para voltar, e o fato é que não dá, pelo menos pelos nossos recursos atuais, voltar ao passado, né? Então nós devemos não esquecer o passado, mas tirar as lições. E aí, quando quem disse isso primeiramente foi Jesus. Ele nos disse: não se coloca remendo novo em pano velho. No sentido de que, se você tiver com as mágoas do passado, com ódio, aquilo não vai te fazer bem. Se você tentar construir alguma coisa com base nisso, a casa vai ruir, como uma casa construída sobre areia. É necessário nós reciclarmos os nossos sentimentos. Por quê? Primeiramente, por uma questão de saúde. Nós sabemos que nós, espíritos, né, que habitamos um corpo, e nós somos senhores da alma, do corpo. No sentido que, como o universo, cada célula nossa é um princípio, é um ser vivo, é um núcleo de um princípio inteligente, governado pela nossa mente, pelo nosso espírito. E se nós, é o que dizem as somatizações na ciência, da medicina, se nós pararmos um determinado sentimento que não é um sentimento de acordo com as leis de Deus, não é que Deus vai punir, mas nós nos desviamos do caminho, aí vem o sofrimento, e às vezes a pessoa não enxerga isso e permanece nesse sentimento. Um deles, por exemplo, é a mágoa. Mágoa vem de má água. Toda má água traz doenças. Então, com a mágoa, você vai somatizando esse sentimento e acaba por gerar depressões, geram-se lesões no corpo físico, através de câncer e outras doenças mais. Então é necessário não colocar o remendo novo em pano velho. É necessário reciclarmos os nossos sentimentos, que é a famosa reforma íntima. É a reforma de ideias, de sentimentos. Então, analisar como estamos nos portando em casa, principalmente. Em casa é o local ideal para ver como estamos em grau evolutivo. Lá se encontram as pessoas que foram colocadas pelo planejamento do plano espiritual superior, a fim de que nós possamos não só crescermos juntos, como também resgatarmos, às vezes, débitos. Então, o nosso inimigo, às vezes, está em casa. Por mais que a gente ache isso teratológico, né? Mas é o nosso marido, é a nossa esposa, é o nosso filho, que nessa encarnação vem como um marido, vem como esposa, para ver a reharmonização daquilo que foi feito de errado. Então, muitas vezes, numa encarnação, na arte de recomeçar, por exemplo, tem um trecho de que uma mulher ela sofria muito com o marido, porque o marido não entendia por que a filha dele nasceu defeituosa. Ela nasceu imobilizada. E nesse livro Arte de Recomeçar. E ela, enfim, ela se penalizava muito. Tinha um menino que era muito alegre, muito perspicaz, e era na época de Jesus. E ele conversando, às vezes, com um carroceiro que passava, ficou sabendo que Jesus estava próximo, nas imediações da cidade. E veio falar, feliz: mãe, Jesus está aqui, vamos lá, ele diz que ele faz milagre, vamos levar a nossa irmãzinha aqui, que eu não me recordo agora o nome dela, nós não recordamos, talvez Jesus a cure. Aí Jesus
A mulher falou, não posso, ela estava doente, debilitada, ela estava indo para desencarnar, ela estava doente. Enfim, relutava. E, certo dia, o caminhoneiro passou lá, perguntando se não queria que ela fosse. Aí ela falou, olha, meu marido, tá, não tem problema, seu marido, a gente passa em casa, né? Ele se precaveu para não, pelos preconceitos da época, não gerar suspeitas infundadas. E os dois foram a caminho de Jesus, encontraram Jesus. E Jesus conversou com ela, falou, olha, essa menininha foi uma pessoa que te machucou muito na vida passada. E ela veio assim para você cuidar dela. E aí passou todas as lições do Evangelho. E aí ela passou a ajudar o próximo também. E ler constantemente. Conversar com a menina, que ela era imobilizada. Jesus não a curou, como fez com muitos. Porque era necessário aquele espírito nascer naquela condição para que o amor da mãe transformasse uma situação de ódio, de vingança, numa situação efetivamente de amor, de laços que existem naturalmente entre um filho e uma mãe, ou uma filha e uma mãe. E realmente esse espírito desencarnou, resgatou, e não só resgatou, como passou a amar aquele que foi sua vítima, né? E ela passou a amar aquele que foi o seu algoz. Então os laços de ódio se desfizeram e a harmonia se voltou novamente, possibilitando que novos passos fossem dados. E é sempre assim, paulatinamente, passos pequenos, porque Jesus nos disse com relação ao passado, não se pôr remendo velho em pano novo, mas também disse no presente, dá conta da tua administração. E para isso nós nos relembramos de uma parábola, a parábola dos talentos, em que um senhor muito que semeava onde não... eu sempre confundo as parábolas, nós sempre confundimos. O Senhor ele colhia onde não semeava, ele é um Senhor muito poderoso, muito severo, e ele saiu do seu reino e distribuiu os talentos aos seus empregados. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Essa é uma grande lição da conta da autoadministração. E aquele que recebeu 5, investiu, multiplicou e multiplicou por mais 5. Aquele que tinha 2 também trabalhou, investiu, conseguiu mais 2. E aquele que tinha recebido 1 só ficou com medo, não teve coragem, enterrou. O que são esses talentos? O maior de todos, certamente, é a nossa reencarnação. Esse é o talento inicial, digamos assim. É o talento que nos propicia, se tivemos sabedoria, se tivemos riqueza, se temos a inteligência, se temos beleza, poder, enfim, o que for. Às vezes não precisamos ter muito. Então um pouquinho que a gente faz, de vir aqui, de fazer uma palestra, de tentar botar em tudo que nós fazemos o amor, agradecendo a Deus pelo dia, pela noite, nos preparando em tudo que fazemos com esmero, com dedicação, mas não algo limitado ao plano material, mas algo transcendente, de que aquilo realmente vai proporcionar, seja com o nosso trabalho, um bem-estar para o próximo, que seja um pedreiro que construa uma parede, porque essa parede não vai tombar, ela vai permitir que se coloque um quadro, que acolha as pessoas, ou um advogado vai permitir que a justiça seja feita, um juiz, um político que permitirá a evolução da sociedade, um médico, enfim, cada um com seu papel, de acordo com cada um com a sua administração na Terra. Mas esse senhor voltou. E quando ele voltou, chamou para prestar contas. Aquele que teve 5, o Senhor falou, servo bom e fiel, no pouco que foste confiado, muito será dado no futuro por ter conseguido isso, multiplicar. E uma coisa que nos chamou a atenção é que justamente no segundo, que tinha dado 2,
tinham dado 2 talentos, ele também falou a mesma coisa: servo bom e fiel, no pouco que foste confiado, no muito será dado. Isso no sentido, então, que não importa quanto você tem, importa que você tem que fazer daquilo o melhor que você puder. Porque a recompensa de Deus é a mesma. É como os trabalhadores da última hora. Todos foram chamados durante o dia. E Deus deu o pagamento, o Senhor, no caso, Deus, né? Deu o pagamento de acordo, o mesmo pagamento. Ah, mas você deu mais para eles trabalharam, deu a mesma coisa, eles trabalharam menos? Ué, o Senhor falou, mas eu que pago, vocês não têm que... Por quê? Meu olho é... mal, enfim, o que ele quis dizer eu prometi para você e prometo para ele. No sentido de que não precisamos crer, conquistar, construir um orfanato para começar a fazer ajuda ao próximo, ou se não, construir um hospital. Não. No seu dia a dia, naquilo que, como você conversa, como você se porta no trânsito, no ônibus, no metrô, com cordialidade, sem esbravejar, com coragem de assumir o seu papel e seguir calmamente. E aquele que tinha um talento, ele escondeu. Quem representa esse um talento? Representa aquele que tem a sabedoria e não passa, que tem a inteligência e guarda, que tem o amor e não dá, prefere viver ali no seu mundinho, sem ajudar, sem fazer nada para o próximo. Porque a caridade, além daqueles 3 caracteres que nós colocamos, indulgência com a imperfeição alheia, perdão das ofensas, e sobretudo pela benevolência para com todos, significa a não inércia. Se nós não fizermos o mal, não estamos sendo caridosos. Ah, mas eu não fiz nada de mal. Não importa. Você não fez o bem. Todo bem que você deixa de fazer, você ocasiona o mal. Às vezes uma pessoa te procura porque ela está precisando. Se você deixou de fazer o bem, ela pode procurar um caminho do mal. Ou senão, ela pode se revoltar. Não sabemos. Mas o fato é que, se você se manter inerte, como o livro dos Espíritos nos diz, você acaba fazendo mal também. O bem está em fazer o bem, não se omitir. Omitir os animais já fazem, né? Cuidar da família, trabalhar. Isso os irracionais já fazem. Eles cuidam da prole, eles procuram com a caça. Enfim, é o trabalho deles, né? Vamos dizer que podemos falar trabalho isso, né? Mas faz parte da evolução, do aprimoramento da inteligência dos seres vivos. Nós temos que fazer um pouco mais. Nós já estamos num momento da humanidade em que não adianta mais nós ficarmos no meio, sermos medíocres. Não, temos que tomar uma decisão. E certamente a correta é a do Evangelho, de Jesus. É seguir Jesus, é servir a Deus e não a mamão, né, o Deus da riqueza, os bens materiais, a se apegar aqui ao que há de terreno. E é necessário muita coragem, porque quando nós tomamos essas decisões, às vezes sofremos o ridículo, às vezes por professarmos uma religião como a nossa, de que ela é totalmente aberta, ela abre os horizontes ao homem, ela não está isenta de sofrer o ridículo do humano, porque ele não compreende muitas coisas ainda, a reencarnação, a pluralidade dos mundos. Então você vai falar para uma pessoa que não acredita na formação, na criação do espírito junto com a criação do corpo, ele fala, pô, reencarnação? Que isso? Eu vou sair daqui e vou entrar num corpo novo? Você mulher? Ah, então meu marido foi meu assassino? A pessoa não entende isso. Ela fala, não pode ser. Isso é fruto de muitos anos que as mensagens de Jesus foram deturpadas ou interpretadas de maneiras diferentes. Mas as pessoas ainda se escandalizam com isso. Quando você fala que existem outros planetas com situações melhores, piores, você fala, como aqui? Planeta? Nunca vi um descoador. Você fala de descoador, o pessoal acha que você pirou, né? Que você está colocando anteninha na cabeça e saindo com placa na rua. Não é isso. É uma questão de bom senso. Porque se só a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de extensão, ou seja, 1000 anos, um ano-luz é um segundo, para a luz ela percorre 300 mil quilômetros. Em um ano é um ano-luz. 100 mil anos-luz
é muita coisa. E é apenas um dentre bilhões de galáxias. Então, se a gente pensar, bom, só a Terra, aí eu acho que o ridículo é quem pensa o contrário. Se precisamos somente do bom senso, mas com todo respeito, nós não vamos aqui trazer temas polêmicos, que não é essa a nossa função aqui na palestra. Nossa função é falar de coragem, em coragem assumir aquilo que acreditamos dentro do Espiritismo. É certo que vamos sofrer críticas, vamos sofrer chacotas, mas Jesus falou: aquele que me renegar frente aos homens, eu também renegarei frente ao Pai. No sentido de que é muita covardia nossa falarmos de boca, meia boca, que somos espíritas. Eu sou espírita, sabe? Ou senão, você está indo lá ainda? Está indo lá? Lá onde? Lá naquele lugar lá. Que a gente encontrou. Não, lá no centro espírita. No centro espírita. Todo mundo já, opa, né? Quem tem um espírita aqui, né? Então, falar com os mortos, então, aí já é, né? Nossa, aí já vai pro sanatório lá que ele tá mal. Tá falando com os mortos. Mas e o Chico, que ele foi, nós temos um recado aqui, lembramos dele, né? Ele estava no hospital, sofreu cirurgia e falou: olha, não repara que eu converso com os espíritos. Então as pessoas não viam nada e ele conversando. Não, tudo bem e tal. Aquilo devia causar um impacto, certamente. Mas ele não se escondeu. Ele, desde o início, professou o espiritismo, era médium. Acho que é desnecessário falar de Chico da sua mediunidade, mas ele era um médium espetacular. Então ele não negava aquilo, ele não escondia, né? Essa é a coragem. Eu acho que é a coragem de assumir os nossos princípios, a coragem de sermos autênticos na vida, de sermos quem nós somos efetivamente, e não ser um produto do meio, mas ser um meio para o produto, né? Um meio para nós transformar, um produto para nós transformarmos o meio. Não se adequarmos àquilo que a sociedade acha que é certo. Hoje em dia é certo a pessoa se tatuar, abrir a orelha, então eu vou fazer também. Mas se você faz isso para se igualar aos outros, quem é você afinal? Será que isso no futuro não vai te trazer um desgosto? Falar, puxa, eu tenho uma tatuagem que eu fiz com a cabeça não sei aonde, hoje eu vejo que eu sou totalmente diferente, eu tenho uma orelha esgarçada, tenho... Isso, assim, com respeito aos que gostam, devem ter aqueles que realmente fazem porque gostam, mas é algo supérfluo para não adentrarmos em termos muito polêmicos, né? Que não é o nosso papel aqui, não é reservado esse momento, que se tivéssemos tempo teríamos debates, enfim, mas é só para demonstrar que temos que ser aquilo que nós acreditamos que é certo, e não aquilo que os outros falam que é certo para nós. Muita paz a todos. Então, quem que vai fazer pergunta? Ou uma colocação? Uma observação? Entendi. Justamente, inclusive tem nesse trecho, ele fala de Jesus, né? Que Jesus, ele pregava, o que ele pregava era descontextualizado com o momento. Era algo, ele sabia que era um membro do universo, né? Nem do planeta, ele era
era um ser universal, filho de Deus, e o que ele ensinava eram as leis de Deus. E ele libertava as pessoas. E, de fato, se nós erramos, o primeiro momento é olharmos para dentro. Mas o segundo, que é o arrependimento, o segundo talvez seja um arrependimento. E com arrependimento, não nos sentimos culpados. A culpa não liberta ninguém. Às vezes as pessoas acham, eu fiz aquilo e fica morrendo com aquilo. Não morre, não precisa morrer com aquilo, faz o bem. A culpa não liberta, a culpa ela reprime, a pessoa fica calcada, fica presa, né, submissa, até a sujeita a sofrer um assédio espiritual e desenvolver um problema espiritual. A culpa não liberta, o que nós temos que libertar é o bem. Então, Tiago já falou, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós erramos, muito bem, erramos, vamos mudar. Temos que ter a coragem de não nos sentirmos culpados e fazer o bem, porque aí com o bem, mas eu faço, quando eu faço a caridade, eu faço pensando em estar ganhando X, ganhando Y. Não importa, começa, é assim, o começo é assim mesmo. Começa você fazer a caridade para agradar a Deus no começo, não é agradar o próximo. O próximo a gente não tem que ter essa filosofia, mas se tiver tudo bem, pelo menos começa, mas com o tempo aquilo vai se transformando dentro de você e aquela caridade vai se tornando prazerosa, aí você começa a se libertar, né? Essa que é a verdadeira caridade, não é uma caridade que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, né? Você faz a caridade escondendo, não precisa ostentar aquilo. Mas se você faz para agradecer a Deus, agradecer aos outros, tudo bem, começa assim. No momento depois você vai entender o significado daquilo e aquilo vai passar a ser uma coisa importante na vida nossa, né? Natália. Um comentário sobre a coragem, né? A coragem ela tem algumas interpretações, né? Às vezes a pessoa, quando ela quer subjugar alguém e não tem assim, poder e conhecimento, ela ao invés dela conversar com a pessoa, ao invés de agir, ela reage, né? Então assim, tem sempre essa situação de subjugação e achar que eu sou corajoso porque eu sou mais forte, eu consigo ter mais poder sobre outra pessoa. Né? Isso às vezes é interpretado como coragem. De ir lá e brigar e ter uma solução. É que na verdade o que acontece com as agressões que nós sofremos, a fé verdadeira, quando nós temos fé, é aquela que encara a razão face a face. Então no momento às vezes de agressão, a gente tem a natural propensão a reagir igual. Mas se nós nos calarmos e começarmos a refletir por que daquela situação, com base no que o Espiritismo nos ensina, muitas vezes nós vamos entender que numa vida passada nós também erramos. E pedimos nessa vida para passar por aquela situação, para sermos provados e resgatarmos, ou se não, nos fortalecer o Espírito. Como prova. E Jesus falava, quando você se sentir provado, dê graças a Deus, porque é o momento que Deus está te mostrando, está confiando em você, fala, você é capaz de superar isso. Então, você tem uma força muito grande, mas essa força ela é pacífica. Porque a falta de fé, geralmente, ela desvela ela vai para a violência, ela acaba sendo uma qualidade de violência, aquela fanática. Enquanto que a pessoa que tem a fé tranquila, ele encara tranquilamente a vida, ele vê as situações difíceis, ele sabe que o futuro tudo pode mudar, porque Deus é Pai. Quando nós falamos Deus é Pai, às vezes falamos da boca para fora, mas ela tem um profundo significado. Que o Pai não dá ao filho que pede pão uma serpente, pedra, não dá, ele dá um pão. É que às vezes a nossa limitação não entende aquilo. Mas se nós colocarmos como ponto de vista a vida futura, que nós somos eternos, não vamos morrer com essa encarnação, somos eternos, vamos ter várias vidas eternamente. Isso é algo até meio difícil de se entender, mas vamos viver eternamente, que tem outros mundos, que temos outras vidas, e que isso aqui é um relâmpago, nem isso.
Um milênio é um breve ato, como diz os Espíritos. É um relâmpago. Então, a pessoa se tranquiliza naturalmente e ela procura trabalhar para reverter aquela situação com fé em Deus. Porque Deus é Pai, Deus ama. Então, se nós estamos no caminho certo, Deus vai nos proteger. Mais conhecimento, mais coragem. Isso mesmo. Desde que nos enterrem, né? Mas ter coragem para assumir o que nós somos no meio, vivenciar o que nós temos na vida. E enfrentar o que os outros, o que a sociedade coloca para nós. Se você se colocar, se posicionar, você está fazendo mal, fazendo bem, mal. E você ter coragem para assumir. Tem uma passagem do Chico Xavier, quando você tem talento, para a gente fazer o melhor que a gente pode fazer. Naquela época, Chico Xavier estava atrasado para ir, não sei, de uma reunião, alguma coisa, e parou uma senhora que queria falar com ele. Ele falou que ele não podia, que ele tinha compromisso, ele não podia. E aí o Chico Manuel fala para ele: para e ouve. Para e ouve. Ele parou, ouviu, e aí terminou, ela agradeceu muito a ele, e aí quando ele estava indo embora, o Manuel falou para ele assim: se você não tivesse parado, ela te agradeceu, bem disse, abençoou. Agora para e olha para trás, se você não tivesse aprendido, olha para onde ela tinha agradecido, tá? Porque realmente ele não queria parar, ele estava atrasado, mas a gente tem que fazer o nosso bem a qualquer momento. Nós todos fazer o melhor que nós podemos. Sempre. Porque do mesmo jeito que nós podemos ouvir Deus te abençoe, podemos ouvir mas com paciência, né? Lógico, com paciência conosco, com nossas possibilidades, né? A natureza não dá passos além do que não dá saltos, né? A natureza dá passos. Então, no momento, às vezes, o que a gente pode fazer é isso. Não vamos criar uma ansiedade desnecessária de querer abraçar o mundo num dia só. Não, eu hoje agora vou parar de fumar, não vou mais comer carne, vou fazer regime, não vou mais falar mal da vida alheia, eu só vou sorrir, não vou chorar um dia e vou agradecer todos os sofrimentos que eu tiver. Não vai. Ninguém vira anjo de um dia para a noite. É questão de tempo, de encarnações, de conhecimento. O importante é prosseguir. Ainda que devagar, não ficar em cima do muro, mas ainda que devagar, mas paulatinamente, né? Sem ansiedades inúteis, sabendo que o erro faz parte também. Nunca acerto aqui a altura do microfone. Acho que agora deu certo. Então, queridos, após essa exposição, após essa conversa, como não? É importante nós aproveitarmos esses momentos para nossa reflexão, mas como ele falou o tempo todo, fazer o bem. Essa é a melhor maneira que nós temos para refletir. Então, nós vamos exercitar esse bem através das vibrações. Nós vamos doar o que nós temos de melhor dentro de nós, no nosso coração. Então, é importante, neste momento, que nós possamos abraçar o nosso planeta Terra. Esse planeta maravilhoso, criado por Deus, para nos servir de morada, de habitação por um tempo. Pedimos, Senhor, que cada um de nós possa fazer o seu melhor para não destruir esse bem maravilhoso. Dobramos
criaturas que não têm um lar, por aqueles que estão nas ruas, numa situação bastante triste. Senhor, abençoa, vibramos por eles. Vibramos por aqueles que têm para onde retornar, mas que muitas vezes não dão valor. E ao retornarem, ao voltarem para suas casas, dizem: aqui eu mando, mas que poderão continuar. E sou odiado. Meu Pai querido, vibramos por todos aqueles chamados déspotas, por todos aqueles que se utilizam do poder, que se utilizam do dinheiro para corromper as criaturas, para mandar, para subjugar. Vibramos, Senhor, porque todos somos filhos de Deus, com a bendita oportunidade da reencarnação. Mas nós estamos aqui, Senhor, para usar os talentos que nós recebemos e transformá-los, aumentar. Porque, como disse Jesus, nós somos deuses. Podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Então nós vibramos, Senhor, pelos nossos lares. Por aqueles que se encontram lá conosco. Todos eles. Vibramos. Vibramos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos amigos da espiritualidade superior, nós pedimos licença para darmos por encerrada mais uma palestra da tarde. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos. Assim seja. Graças a Deus.